Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. O Rio São Francisco tem suas particularidades. O sertanejo que habita aqui à borda do Lago do Sobradinho tem palavras que são típicas só dessa região da gente, coisas que a gente conhece. Por exemplo, as pequenas ondas são conhecidas como maretas. E tem todo um contexto por trás da palavra mareta. E eu quero chamar você para que a gente reflita hoje sobre o tema: as indecisões são como as maretas. Antes mesmo da barragem já existiam as pequenas maretas. Só que depois de ter construído a barragem de Sobradinho, o rio foi represado, embora ele não deixe de correr, mas começou a correr em velocidades menores. E, portanto, com o lago, o aumento da água criou maretas em números muito maiores. E daí algumas coisas foram se utilizando, as pequenas maretas e a beleza do rio, depois as grandes maretas e o afundamento dos barcos. E essa é interessante porque grandes maretas afundam barcos. São como as indecisões. As grandes indecisões afundam a vida, enterram sonhos, planos e projetos. Como falar de indecisão se não compreender o que é decisão? A decisão é a certeza que você tem de que quando diz sim a uma coisa, se diz não a outras. E essa consciência da decisão de forma prática é o que vai nortear a gente. Por exemplo, se eu digo sim no altar a uma mulher, automaticamente eu disse não a todas as outras. Entende como é que é isso? É exatamente nesse contexto que você pode entender. As maretas, elas batem de um canto para o outro, elas afundam barco, elas desnorteiam pescadores. As indecisões do mesmo jeito. Porque a decisão é como aquele piloto que resolveu guiar seu barco acima das maretas. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você. Decisão e amadurecimento andam junto. Por que nós estamos num tempo de homens e mulheres tão indecisos? Uma criança não pode sofrer uma frustração mais hoje. Mas é preciso dizer aos pais que em níveis suportáveis, a falta, a desilusão e outras coisas associadas ao desenvolvimento da capacidade de adiar gratificações, que é fundamental para a vida em sociedade. Uma criança muito protegida será dificilmente uma criança fácil de tomar decisão, ou um homem ou mulher fácil de tomar decisão. Eu quero dizer para você que, quando adulto, uma criança que foi muito protegida, ela vai se bater com as realidades da vida que não estão em poder dos pais. Então, por isso, crie seu filho como alguém capaz de tomar decisão. Preste atenção nisso aqui. Constantemente insatisfeito, não pode ser contrariado. Isso são características dos adultos que não puderam ou não aprenderam a tomar decisões quando criança. As escolas se esforçam para satisfazer os desejos de pais e crianças. Então,
qual é o lugar, em qual momento crianças e adolescentes vão ser preparados para ser homens ou serem homens e mulheres capazes de tomarem decisões. Napoleão Bonaparte, no meio das suas guerras, escreveu: não é fácil tomar decisão e, portanto, tão precioso. Ele quis dizer, decisão é difícil, mas é precioso ser capaz de decidir. Por isso, eu quero dizer para você, em segundo lugar, que a indecisão, ela funciona na contramão do desenvolvimento humano, embora seja inerente ao homem. Cada vez que eu não tomo decisão, eu vou adiando coisas, eu vou atrasando o curso do barco, como as maretas do São Francisco. Isso quer dizer que o sucesso que você tanto deseja está na decisão que você deixou de tomar. O sucesso que você tanto deseja está nas decisões, vamos colocar assim, que você deixou de tomar. Cada vez que você resolve navegar, você vai enfrentar as maretas, como as barcas e os pescadores do São Francisco. Por exemplo, para um homem que quer viajar, o rio não é um obstáculo, o rio é o caminho. Eu estou na cidade de Centro-Sé, do outro lado é Remanso. Se eu quero ir para Remanso, o rio não é um obstáculo, o rio é um caminho, apesar das maretas. São as decisões e não as condições que determinam o seu destino. Para quem olha para o rio e vê apenas como um obstáculo, será indeciso ou retorna na sua caminhada. Mas para quem olha para o rio como um caminho, visualiza o outro lado da margem. E em terceiro lugar, não pare para observar os outros que te olham. Tenha decisão, apesar da torcida contrária ou da torcida a favor. A decisão de correr, a decisão de andar, depende de você. Como disse o profeta Abacuque no capítulo 3, a partir do verso 17, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ele continua, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu, ele quer dizer, exulto no Deus da minha salvação, e ele me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida. Entende? Aprenda com o rio. Daqui, alguém já parou para ver o rio. Mas lembra disso, o rio nunca parou para ser olhado. Ele tem destino. Ele tem decisão. Por isso tem progresso, êxito e sucesso naquilo para o que foi designado. Daqui, alguém já parou para ver o rio, mas o rio nunca parou para ser olhado por alguém. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.